Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Meu nome é Kevin. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, essa aqui é o capítulo 4 do estudo bíblico que eu tenho feito acerca do Evangelho segundo Lucas, em que estudou anunciando o testemunho de Cristo e explicando no ele. Se porventura você já me acompanha, peço que deixe seu like que também deixe seu comentário. E algo mais também peço aqui, se você por acaso deseja conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, acompanhe essa série para que você conheça Ele e o entenda com mais profundidade. Bom, dando continuidade, neste vídeo eu quero falar mais especificamente de a tentação de Jesus no deserto. Então, Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 15. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Explicando o que havia acontecido antes do capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo ele havia ido até o Jordão para ser batizado por João Batista. Tá? E após ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E Deus falou com Jesus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Após isso ter acontecido, o Espírito Santo ele encheu Jesus de sua presença e levou a Cristo até o deserto. Como é dito no outro evangelho, acho que Marcos, o Espírito Santo o levou para ser tentado, mas não para Jesus cair, mas para que Jesus vencesse o diabo e as suas tentações. E também o Espírito levou Jesus ao deserto porque ele quis usar a adversidade de lá para preparar a Jesus para as coisas que haveriam de acontecer. O Senhor Jesus ele iria passar por tribulações, por provações, perseguições e outras tentações. E por isso o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para prepará-lo para os desafios que viriam futuramente. E também para prepará-lo para o seu ministério. Porque não seria fácil ele executar a obra de Deus. E por isso ele precisava estar fortalecido e ser aperfeiçoado, dado por Deus, para cumprir com excelência o seu propósito. Durante os 40 dias, o Senhor Jesus, ele ficou jejuando, ele não comeu coisa nenhuma. E pelo que entendi, por 39 dias ele não sentiu fome nenhuma. Mas como isso foi possível? O poder e a glória de Deus estavam sobre Jesus. E durante esses vários dias, a cada dia que se passava, o diabo tentava a Cristo de alguma maneira.
Ele estava em uma área, ele falhou. Tentou na outra área, falhou de novo. Ele tentou e falhou. Ele, pelo que eu entendo, ele ficou dia e noite tentando a Cristo. Mas dia e noite, dia após dia, o Senhor Jesus estava vencendo Satanás. Né? Quando, enfim, chegou o fim dos 40 dias, em que Jesus estava jejuando, pois estava consagrando a si mesmo a Deus, ele finalmente teve fome. Então o diabo, ele apresentou sua primeira tentação, mencionada. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. Por que Satanás ficou tantas vezes dizendo a Jesus, se tu és o Filho de Deus? A razão disso é porque a Bíblia diz que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, segundo o que está em Tiago. Eu acho que no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Uma coisa a saber é que o Senhor Jesus, ele não tinha concupiscências, ele não tinha maus desejos. Os desejos que ele tinha eram todos bons. E Satanás, ele conhecia o maior desejo do Senhor Jesus. Sabe qual é? O maior desejo dele é que os homens reconheçam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E por que ele deseja tanto isso? Porque se algum homem reconhecer quem Jesus e crer nele, tal homem ele será salvo, ele será perdoado, será reconciliado com Deus, receberá a vida eterna, né? E ele habitará no céu. O Senhor Jesus nos ama tanto que ele quer que nós o reconheçamos, para que nós sejamos salvos e sejamos abençoados abundantemente. Por isso, durante a vida de Jesus, uma tentação bem frequente que você vai ouvir é homens perguntando, dizendo, se tu és o Cristo, faça isto, faça aquilo outro. E nesse caso aqui, o diabo estava dizendo, se tu és o Filho de Deus, faça isto, faça aquilo outro. Mas embora Jesus ele deseja sim, e o maior desejo dele é ser reconhecido, ainda assim, sim, ele não cedeu à tentação do diabo. Ele não deixou as palavras de dúvida dele enraizarem em seu coração e produzirem frutos. Quando Satanás tentou semear uma palavra de dúvida, Cristo logo a rejeitou. Como mostrado aqui, Jesus ele combateu a tentação não na força do seu braço. Se você assistiu um dos meus vídeos anteriores, já ouviu contar aqui, houve uma vez que uma mulher ela estava fingindo que estava endemoniada, e a filha dela, pensando que era um demônio que estava agindo na vida de sua mãe, ela tentou lutar contra o demônio. Mas como ela tentou fazer isso? Ela tentou discutir com ele e ficou zombando dele. Isso é um método ineficaz para se lutar contra um espírito maligno. O Senhor Jesus, ele usou a palavra de Deus para lutar contra o diabo. O diabo tentou a Cristo em sua necessidade física, porque ele sabia que Jesus estava com fome e precisava comer alguma coisa. E ele disse, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus usou as Escrituras, usou a palavra de Deus para vencer essa tentação. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que isso está revelando a nós? A nossa vida não depende do nosso alimento. A nossa vida depende da palavra de Deus. Podemos sobreviver sem pão e sem água. Mas se ficarmos sem a palavra de Deus, se o Senhor não dizer, permaneça vivo, alguma palavra semelhante a essa, nós morreremos. Nós estamos vivos graças à palavra do Senhor. Versículo 5 em diante, que o diabo
vendo que a tentação dele falhou, então ele decidiu levar a Cristo para um lugar muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e tudo que eles tinham a oferecer. E ele fez uma promessa infiel. Eu te darei tudo isto se você me adorar. Todas essas coisas aqui são minhas, porque elas me foram dadas. E eu dou elas a quem eu quero. Esses versículos têm uma profundidade maior do que parece. Sim. Aqui está revelando que o governador deste mundo é Satanás. É ele que governa os reinos e nações deste mundo. Há uma certa escritura que acho que está na Epístola de João, em que diz que o mundo jaz no maligno. O diabo ele disse que tudo lhe foi entregue, mas quem entregou isto? Adão. Quando Adão ele decidiu dar ouvidos à voz da mulher que foi enganada pela serpente, Eva, quando ele decidiu rebelar-se com Satanás, Adão ele entregou nas mãos do inimigo o poder e a autoridade que ele tinha sobre este mundo. Antes, o governador deste mundo era Adão, mas por ele ter decidido se rebelar contra Deus, Adão ele entregou o seu poder e a autoridade nas mãos do inimigo. E com isso, o diabo ele passou a governar este mundo, a governar este planeta, a humanidade e os animais. Uma coisa que eu quero dizer aqui é que, apesar do inimigo ele sim dominar este mundo, a autoridade suprema é de Deus. Até Satanás está sujeito à autoridade do Senhor. E como uma certa pessoa disse, quando Deus manda, até o diabo obedece. No versículo 7, o inimigo ele apresentou a condição para ele dar tudo que é neste mundo para Jesus. Se você me adorares. Por que ele quer isto? Satanás ele deseja ser igual a Deus. Ele deseja ser adorado e servido como se ele fosse uma divindade. Ele estava querendo fazer isto. Dizendo a Jesus, rejeite a Deus e faça de mim o seu Deus. Adore a mim e me sirva e eu te darei tudo o que você quiser. Mas no versículo 8, Jesus ele também ele não se deu à tentação. Ele recusou essa oferta do inimigo. Dizendo o que está escrito. Versículo 8. E Jesus respondeu e disse-lhe, vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. O Senhor Jesus, ele usou o segundo mandamento para lutar contra Satanás. O segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a ela, nem a servirás. A palavra adoração significa prostração, dobrar os joelhos. Jesus era um adorador fiel. Ele adorava unicamente ao Pai Celestial. E ele era também, Deus, ele era o único a quem o Senhor Jesus ele servia. Ele não servia a outras divindades. Ele não servia a ídolos. O diabo, vendo que ele também falhou nisto, ele decidiu fazer outra coisa. Como o Senhor Jesus estava usando a palavra de Deus para se proteger e para lutar, o inimigo pensou então em usar a palavra do Senhor contra Jesus. Satanás ele conhece a Bíblia Sagrada. Tá? E conforme foi mostrado no versículo 10 ao 11, ele pegou os textos de Salmos 91 e os distorceu para tentar a Cristo. Vou ler aqui outra vez esses versículos. Versículo 9 ao 11. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O que o diabo estava fazendo? Ele pegou as escrituras, as distorceu e tentou a Cristo. A Bíblia diz que Deus ele fará isto a você. Então, se Deus é fiel, ele vai cumprir o que disse. Pula desse pináculo aqui,
pula desse lugar para baixo e veja se esse Deus ele vai fazer o que ele disse mesmo. Mas Jesus, ele não tinha dúvidas de que o seu Pai é verdadeiro e fiel. Então, se está escrito isto, então certamente Deus ele vai cumprir. E, contudo, o Senhor Jesus ele não ia pôr ao seu Pai à prova, porque Deus não se agrada disso. E ele também deixou o mandamento no Antigo Testamento, o que o Senhor Jesus disse, no versículo 12. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. O Senhor Jesus mostrou a importância de nós também confiarmos em Deus e conhecermos bem a sua palavra. Porque se o Senhor Jesus não tivesse esse conhecimento das Escrituras, um bom conhecimento, ele não poderia ter vencido aquela tentação. Mas porque ele conhecia bem a Bíblia Sagrada, ele ouviu uma palavra que estava distorcida e percebeu na hora. E ele usou as próprias Escrituras também para se defender. E no versículo 13 ao 14, 13 ao 15, foi mostrado que o diabo, vendo que ele foi derrotado todas as vezes em que o tentou, ele decidiu então se afastar de Cristo por algum tempo, porque ele viu que foi em vão. E o Senhor Jesus estava ficando cada vez mais forte espiritualmente, de maneira que se ele continuasse tentando, o Senhor Jesus ficaria, como por assim dizer, ele ficaria invencível. Ele decidiu se afastar de Cristo por algum tempo e esperar uma próxima oportunidade para tentá-lo. E no versículo 14 foi mostrado que então Jesus ele terminou o seu jejum e pelo poder do Espírito Santo ele saiu do deserto e foi para a Galileia. Lembre-se que o Senhor Jesus ficou 40 dias sem comer. O seu corpo provavelmente estava muito magro e fraco, de maneira que era impossível humanamente ele se levantar e conseguir sair de lá. Mas pelo poder de Deus, o Senhor Jesus se manteve de pé, e saiu daquele deserto escaldante de dia, muito frio de noite, e que havia feras, como por exemplo, os escorpiões e serpentes. E quando o Senhor Jesus voltou para a Galileia, os feitos dele foram reconhecidos por muitos. E as pessoas estavam divulgando boa fama sobre ele. Pessoal, vejam isso. Jesus ficou 40 dias jejuando. Ele foi tentado. Mas ele está vivo. E ele não caiu em pecado. Vejam o quão grande homem de Deus ele é. O quão santo o Senhor é. As pessoas estavam maravilhadas com o seu testemunho de vida. E durante esse tempo que Jesus saiu do deserto, ele esteve se alimentando também para recuperar o seu corpo, por robustecê-lo. E ele aproveitava as oportunidades que ele tinha para ensinar a palavra de Deus às pessoas. E por todos ele era louvado. O Senhor Jesus ele tinha um procedimento honroso e santo. E o testemunho dele era verdadeiro e extraordinário. Ele era uma pessoa que as pessoas não tinham o que dizer contra. O que elas tinham eram elogios. Este é um homem de Deus. Ele é santo, ele é excelente, ele é justo, é magnífico. Ninguém pode fazer o que ele faz. Bom, meu irmão e minha irmã, por aqui eu termino essa leitura de hoje. Se você quiser assistir mais, peço que deixe seu comentário. Se bem que eu pretendo gravar vídeos com ou sem comentários pedindo que eu grave. Mas se quiser, deixe seu comentário para eu saber que você está gostando desse vídeo, desse conteúdo, e que você quer mais dele. Meu irmão e minha irmã, se neste estudo você aprendeu algo novo, ou se você conheceu mais a Cristo, mais com profundidade, peço que comente e diga
o que você conheceu, o que você aprendeu, viu? Para que outras pessoas, ao lerem os comentários, viu, elas se interessem também em assistir esses vídeos. Se estou certo, há pessoas que, quando assistem algum conteúdo, elas não ficam assistindo o vídeo, elas ficam lendo nos comentários para saber sobre o que esse vídeo se trata. Peço que você deixe seus comentários. E também, se você gostou desse vídeo, curta ele e também compartilhe ele para os seus amigos, para os seus familiares. E se você não é meu inscrito ainda, se inscreva no meu canal. E peço também que você assista os meus outros vídeos no YouTube. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Ele tenha misericórdia de ti e lhes conceda a sua graça abundante. Até a próxima, se Ele quiser.